eu percebi que não tem como uma pessoa ser cristã e ser maçom ao mesmo tempo. Você não pode fazer parte dos dois. Ou Porque são coisas opostas. Entendi. O próprio Cristo, e poucas pessoas sabem disso, ele teve embates com os construtores na época, 2000 anos atrás, né? Porque ele estava vivo nesse mundo que nós estamos vivendo. Sim. Então, o que aconteceu ali? Cristo, ele... Hoje, pode-se dizer que nós que somos cristãos, somos o templo do Espírito Santo. Certo. Né? O corpo de Cristo é esse templo. Então, você é o templo, eu sou o templo, nós somos o templo, né? Quando Davi, que é antecessor de Cristo, né? Ele é da linhagem do Messias, recebeu uma profecia do profeta Natã, isso está descrito na Bíblia, no livro de Samuel. O profeta Natã fala para ele assim, que virá um da descendência dele um dia e construirá uma casa eterna para Deus. Porque Davi queria construir um templo para o Criador. Tá. Queria construir uma casa. Até então, Deus habitava em um tabernáculo, que era feito de peles de animais. E que é uma referência ao nosso corpo hoje. Ah, é? É uma sombra que existe ali. A gente fala que é uma sombra, né, que existe nas Escrituras. Então, Davi pensou assim, cara, Deus vive dentro de uma tenda de pele de animais, de tecido. Eu queria construir uma casa de cedro a ele. E aí ele fez as orações e naquela mesma noite o profeta Natã apareceu e falou assim, olha, você não vai fazer isso. Porque Deus te tirou de trás da malhada e um dia virá um da sua descendência depois que você morrer e construirá um verdadeiro templo, uma verdadeira casa ao Criador. Mas o que aconteceu? O filho de Davi, Salomão, entrou no meio dessa promessa e falou assim, essa promessa é para mim. E construiu o primeiro templo de pedra. Então, os construtores, a palavra maçom significa construtor. Vem daí a palavra. Começa daí. Tanto é que numa loja maçônica, o principal local lá dentro é o trono de Salomão, porque ele foi o primeiro construtor. Né? O trono de Salomão é o principal local dentro de uma loja maçônica. E o mais alto grau, quando eles estão fazendo aquele rito ali, ele senta para poder fazer todo o protocolo de acordo com o que eles estão fazendo naquele dia e quando eles se reúnem. E aí o que acontece? Em certo momento, o próprio Cristo deixa claro, os construtores rejeitaram a pedra angular. Por quê? Quem deveria construir o verdadeiro templo, que não é físico, é espiritual, era o próprio Cristo. E construiu. Né? O corpo de Cristo, depois que ele morreu e ressuscitou, somos todos nós. Sim. É um templo espiritual, que é muito maior do que algo físico. Mas Salomão se apossou na época dessa promessa, pegou o tabernáculo, colocou dentro do templo físico e trouxe um engano que a gente fala até hoje, que é um engano dentro das religiões, dentro do sistema religioso. Qual é? Esse engano faz com que muitas pessoas pratiquem cultos físicos hoje dentro das religiões e esqueçam dos verdadeiros ensinamentos de Cristo. Acabam negando, de certa forma, Cristo. Tanto é que hoje, como é que o pessoal sustenta hoje o templo dentro das religiões? Com dízimos e ofertas. Sim. Então, onde é que é o engano? Qualquer uma das doutrinações que se dizem cristãs hoje vai fazer com que o fiel, o membro, vá lá e contribua então com dízimos ou ofertas em dinheiro. Por mais que dízimo na Bíblia nunca tenha sido dinheiro, Não? nunca foi dinheiro. Porque tem dízimo na Bíblia. Tem e o que dízimo. significava? Dízimo para o povo de Israel eram alimentos. 12 tribos de Israel. Existia uma tribo que não tinha terra para plantar e colher, que era a tribo de Levi. Deus instituiu que os levitas iriam cuidar do tabernáculo. E aí as outras 11 tribos iriam retirar 10% da sua colheita, animais, frutos da terra, e iriam entregar aos levitas. Então, os levitas no final teriam 110%. Cada uma das outras 11 tribos teria 90%. Os levitas iriam ficar com um pouco a mais do que as outras. Entendi. A missão deles era o quê? Dividir com órfãos, viúvas e necessitados. Mas o dinheiro já existia. Só que o dízimo, ele era fruto da terra. Ele não era dinheiro. Então você vê que já tem um engano hoje quando a gente fala de sistema religioso. Por quê? Porque hoje o povo contribui, eles usam passagens bíblicas, e aí que está o problema, para citar o Antigo Testamento como Malaquias, falando, o homem está roubando a Deus, você está roubando a Deus, então você precisa trazer dinheiro para cá. E dízimo nunca foi dinheiro. Esse dinheiro é para sustentar o templo físico, que é a construção.
Só que o templo, depois de Cristo, ele não é físico, ele é espírito. Entendi. Não deveria haver um culto onde se sustentasse aquele templo físico, que foi obra dos construtores, obra de Salomão. Isso que a gente está dando Fazendo essa linha do toda tempo. essa linha do tempo para o pessoal entender aonde eu quero chegar com Tá. tudo isso. E aí, quando a gente fala sobre você sustentar o templo físico, existe uma passagem que Cristo fala assim, muitos naquele grande dia, no dia do julgamento, olharão para mim e dirão, Senhor, Senhor, eu profetizei em teu nome, eu fiz maravilhas, eu fiz isso, fiz aquilo. Ele olhará para essas pessoas e dirá assim, apartai-vos de mim que eu não vos conheço. Porque eu tive fome e você não me deste de beber. Eu tive frio e você não me deu com algo para se cobrir. Eu tive sede, você não me deste de beber. Tive fome e você não me deste de comer. Então, o que ele está falando? Ele está falando que as pessoas sustentam o templo físico e esquecem do verdadeiro templo, que são pessoas, os templos espirituais, podemos dizer assim. Tanto é que em muitos desses templos religiosos, e muitos dos templos religiosos, as pessoas passam na porta e veem pedintes, moradores de rua, mendigos, na porta de um templo, onde você tem lá dentro um templo altamente luxuoso, que é uma construção de pedra, e nessa porta você vê as pessoas pedindo esmola ali, e muitas vezes começou um culto, o pessoal entra, passa por esses mendigos, nem ligam, chega lá e dão seus dízimos e suas ofertas para sustentar a construção.